Olá, galerinha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, se protegendo, né? E estudando também. Então, vamos lá dar continuidade, né, nossos assuntos. Nós estamos iniciando hoje um novo assunto, certo? Podem ir abrindo aí o livro de vocês na página 150. O nosso assunto de hoje é as vegetações da Terra. Certo? Então, abra aí, pega o material de vocês, pega o livro, pega o lápis, a caneta para fazer suas devidas anotações. Então, vamos falar um pouquinho sobre as vegetações. As aulas anteriores falamos sobre o tempo e clima, né, os tipos climáticos, e agora nós vamos falar sobre vegetação. Então, a vegetação da Terra, né, ela apresenta variados aspectos e conjunto de espécies, e são distribuídas de maneira distinta, né, ao redor do planeta. O clima, o solo, o relevo e a hidrografia influenciam toda essa diversidade vegetal. Né? E toda a espécie vegetal, para sobreviver e se desenvolver, elas necessitam do básico, de água, né, de luz e nutrientes do solo, né, para acontecer uma sobrevivência, para acontecer, né, que elas consigam sobreviver e desenvolver. Então, no mapa agora que eu vou apresentar para vocês, vai falar um pouquinho sobre essa questão de localização e a abrangência dos principais tipos de vegetação. Vamos lá. Então, observem aí no mapa, Planisfério da Vegetação Nativa de 2013. Então, vocês observam primeiramente, né, o título, Planisfério de Vegetação Nativa, e logo depois vocês vão para onde? Da legenda. A legenda, ela vai identificar a cor e ela vai dizer o tipo de vegetação que é encontrada, né? Aí vocês vão observar no mapa o tipo onde ela é encontrada, em qual continente ela é encontrada. Tundra, né? Essa parte aí lilás. Observem, é na parte norte do planeta, né, do nosso planisfério, é encontrado, né, esse tipo de vegetação. Outro exemplo é esse laranja, né, as savanas. Né? Então, as savanas, elas são encontradas aí, observem que no continente africano, no continente asiático, em uma pequena partezinha aí do nosso Brasil, ok? Então, é para vocês identificarem, né, a localização de cada tipo de vegetação no planisfério. Então, o mapa ele acaba apresentando essa abrangência original, né, das vegetações. Muitas áreas hoje já foram transformadas pelos seres humanos, porque muitas áreas acabam sendo desmatadas para dar origem ao quê? Às cidades. Então, muitas áreas aí agrícolas foram desmatadas e foi acabando sendo aí eliminada para construção de cidades. Tipos de vegetação. Né? Então, a seguir nós vamos ver, né, os tipos de vegetação nativas no mundo. Então, floresta, existe na Terra uma grande diversidade de florestas que apresentam aspectos variáveis conforme a umidade e a temperatura de cada região. Então, aqui eu vou colocar para vocês os principais tipos de florestas. São florestas equatoriais e tropicais, temperadas e subtropicais e as florestas boreais. Aqui, florestas equatoriais e tropicais. Então, ela vai apresentar um clima o quê? Equatorial e tropical. Elas são típicas de áreas como clima quente e úmido. Onde ocorre? Em que região? Então, ocorre em regiões da América Central, da América do Sul, na África e no Sudeste Asiático. E ela apresenta a maior biodiversidade do planeta. Então, é onde está localizado o maior conjunto de espécies de seres vivos. São densas e exuberantes, constituído por diversas camadas com plantas de diferentes tamanhos e características, propiciando a infinidade de ambientes que dão origem a uma variada fauna. Mas, diante de todo o crescimento, de todo esse avanço de exploração, ela está amplamente devastada. Então, vários e vários projetos, né, agropecuários, a exploração da madeira está destruindo, né, essas florestas equatoriais e tropicais. Florestas temperadas e subtropicais.
Localizam em regiões, né, de temperado úmido, são aves que perdem as folhas no inverno. Elas cobriam a maior parte da Europa e nordeste dos Estados Unidos e parte do Japão, mas foram praticamente destruídas ao longo do tempo. Como vocês sabem, toda a questão da exploração, né, acabam explorando e elas acabam morrendo. Atualmente, parte do que restou da floresta temperada são as protegidas em alguns parques e reservas. Então, hoje o que resta é porque tem todo um trabalho voltado, né, na preservação dessas florestas. Aí vocês observam na imagem, né, durante o outono, elas adquirem as folhas, mas durante o inverno elas vão fazer o quê? Elas perdem as folhas. As folhas elas vão caindo e ficam aquelas árvores bem sequinhas. Florestas boreais. São também conhecidas como taiga ou mata de coníferas. As árvores coníferas são assim chamadas que têm a forma de cone. Observem a imagem, que elas parecem um cone, lembra aquelas árvores de Natal, as árvores de Natal, aqueles pinheiros, né? Predominância de pinheiro. E onde é que é encontrada? No Canadá, na Noruega, na Suécia, Finlândia e Rússia. São muito exploradas para a extração de madeira, da qual extrai celulose, matéria-prima para a fabricação de papel. Então, mais uma floresta, né, que tem a busca da exploração, né, para explorar, para extrair a madeira e também a questão da fabricação do papel, que é a celulose. Vegetação mediterrânea, característica de clima mediterrâneo com verões quentes e secos, inverno chuvoso. Essa vegetação tem predomínio de árvores e arbustos adaptados aos períodos secos e distribuídos de maneira esparsa. Ocorre principalmente onde? Na Europa e no norte da África. Aqui vocês observam, na imagem, a vegetação é mediterrânea na ilha de Tasso, na Grécia. Então, observe aí com verões quentes e secos e inverno chuvoso. E a vegetação não consegue se adaptar, né, a todo esse período seco. Savanas. As savanas ocorrem principalmente na América do Sul, na África e na Austrália. Então, são características de regiões tropicais, apresentam uma situação bem seca, bem definida, alterada por uma estação úmida. Sua vegetação compõe basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. E aí vocês têm, né, um grande exemplo das savanas no Parque Nacional, né, Serengeti, na Tanzânia. Então, vocês observam aí, né, a vegetação, a composição desse tipo de vegetação. Essa planta rasteira com poucas árvores. E nas savanas africanas, a fauna é muito diversificada e abriga grandes animais, como elefantes, girafas, rinocerontes, leões, búfalos e pardos. E na África, as savanas na África são muito procuradas por turistas, né, para conhecer essas espécies de animais que não é comum, né, em qualquer país, não é comum em qualquer continente. Então, é bastante encontrado, né, no continente africano. Pradarias. As pradarias são características de área de pouca pluviosidade. Então, são características de áreas de pouca o quê? Chuva. Ocorre na América do Norte, na Europa e na Ásia, na África e na América do Sul. São formadas basicamente por gramíneas, mas também pode apresentar alguns arbustos. Em todo o mundo, as áreas de pradarias foram muito usadas para a pecuária, o que causou intenso desgaste desse tipo de vegetação e do solo. Aqui a imagem, né, bem característica, né, as gramíneas. Então, essa vegetação rasteira, essa vegetação bem baixinha, né, observem que o relevo ele é todo recoberto, né, por essas gramíneas, né, que são as gramíneas. Aí é uma imagem, né, das gramíneas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Estepes, né, outro tipo aí, e ela é presente onde? Nas regiões semiáridas. Né? Então, um exemplo no oeste dos Estados Unidos, áreas da Mongólia e do Paquistão. Então, elas são vegetação herbáceas constituída por gramíneas que se distribuem de maneira irregular em tufos e pequenos arbustos, deixando extensas áreas de solo descoberto. Então, observem aí a imagem.
né? E aí esses tufos, né, são os pequenos pontozinhos de vegetação, e aí em outras partes com gramíneas recobertas com gramas, né? E pequenos arbustos. Então, uma vegetação, uma região semiárida, você já sabe que é uma vegetação de um clima o quê? Mais quente, né? E não vai estar facilitando, né, a vida aí dessa vegetação, porque a vegetação ela precisa de água, né? Ela precisa de sol, sim, mas ela precisa de água para se desenvolver. Então, uma região que não tem uma grande quantidade de chuva, não vai ser mais complicado, né, para desenvolvimento. Vegetação do deserto. Deserto, né, o nome já diz, regiões, né, com pouca precipitação, com pouca chuva. E aí é uma região também mais quente, né? Então, a vegetação do deserto ocorre em regiões onde há pouca precipitação de chuva, tanto em áreas frias quanto em áreas quentes da superfície da Terra. Ela é formada nos desertos quentes por gramíneas, arbustos e algumas plantas isoladas que se adaptam ao ambiente, com poucas folhas ou com espinhos, como os cactos. Né? Os cactos eles conseguem se adaptar, né? É uma vegetação bem característica do deserto, porque quando acontece a chuva, ele consegue absorver uma boa quantidade de água para sobreviver no período de secar, no período que não vai ter, né, a precipitação, não vai ter a chuva. Então, nos desertos frios e no clima polar, como a Antártida, no verão podem brotar, por exemplo, musgos e líquens em áreas costeiras livres de gelo. Então, é outro tipo de vegetação, né, nos desertos frios, certo? Vamos lá. Vegetação de altitude. Nas áreas montanhosas, em altitudes elevadas, o ar mais rarefeito e a diminuição da temperatura limita o desenvolvimento de espécies vegetais. Por isso, quanto maior a altitude de um local, menor o porte da vegetação. Então, vocês observem, quando você tem um local mais alto, você vai, né, no momento que você vai subindo, vocês vão observando que no local mais baixo vocês vão encontrar, né, vegetação mais alta, as árvores, né, uns arbustos maiores, e aí vai subindo, ao tempo que você vai subindo, essa vegetação ela vai diminuindo de tamanho, né? E algumas espécies vão deixando de não existir mais naquela altitude. Então, a depender da localização, a depender da altitude, a vegetação ela vai ser mais constituída de vegetação mais rasteiras, né? Ela não vai ter esse grande porte. Então, né, menor porte da vegetação, que pode ser constituída por floresta na base das montanhas ou por campos nas maiores altitudes, onde se desenvolvem gramíneas, musgos e líquens. Então, como eu falei, nas áreas, geralmente nos topos das montanhas, ela vai ter vegetação, sim, mas ela vai ser mais aquela vegetação rasteira, as gramíneas, os musgos e os líquens. Tundra. Tundra é o nome da formação vegetal que ocorre no extremo norte da Ásia, Europa e América do Norte, por cerca, né, de 3 meses ao ano, durante o descongelamento parcial do solo. É formada por musgos, líquens e poucas plantas rasteiras. Aqui vocês observam, certo? Essa imagem, a vegetação de tundra após o período de descongelamento do solo. Então, quando o solo ele vai descongelando, ele vai formando, né, ele vai ficando ainda úmido, e ele vai formando essas camadas de musgos e líquens. E aqui na nossa região, né, não sei se vocês já observaram, por exemplo, quando tem um local na casa de vocês, onde chove muito, onde sempre tem umidade, cria uma camadazinha de vegetação, né? Ela é parecida com os musgos e os líquens, que são chamados aqui na nossa região, o povo chama de limo, né? Aquela camadinha de vegetação que cobre, né, aquela localização. Então, é bem parecida. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, né? Hoje a aula foi mais teórica, né, mais assim de conceitos. Então, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus e respondam a atividade aí na descrição do vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!